Num outro recorte, a pesquisa Genial Quest mostra que Flávio Bolsonaro lidera a corrida no segundo turno contra Lula no Sul. No Nordeste, o presidente aparece à frente. Nas outras regiões, os dois estão empatados. Lula tem 64% das intenções de voto dos eleitores do Nordeste, contra 25% de Flávio. 9% disseram que não vão votar e 2% estão indecisos. Na região Sul, Flávio soma 56%, contra 29% de Lula. 11% disseram que não vão votar, 4% estão indecisos. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, Flávio tem 44% das intenções de voto contra 40% de Lula. É um cenário de empate técnico, portanto. 9 dizem que não vão votar, 7 se dizem indecisos. No Sudeste, também há empate técnico, com Flávio numericamente à frente, com 40% contra 38% do presidente Lula. 17% não vão votar, 5% se dizem indecisos. Temos também o cenário dos eleitores mais escolarizados, com vantagem para Flávio Bolsonaro. Vamos aos números. Entre os eleitores que têm ensino médio, Flávio vai de 40% em julho para 44% em agosto. Lula mantém 39% das intenções de voto nas duas pesquisas. O patamar dos que não vão votar foi de 16% para 13%. Indecisos eram 5%, agora são 4%. Já entre os eleitores com nível superior, Flávio passou de 44% em julho para 46% em agosto. E Lula caiu de 40% em julho para 34% em agosto. O patamar dos que não vão votar foi de 13% para 16%. Indecisos, 3%, agora 4%. A pesquisa Genial Quest também analisou as intenções de voto entre os eleitores que não recebem o Bolsa Família. Flávio Bolsonaro cresceu desde a última pesquisa e superou Lula num eventual segundo turno. Vamos aos números. Flávio tinha 40% em junho de 2026, foi para 39% em julho e agora está em 42%. Já o presidente Lula tinha 41%, foi para 42% e agora está em 39%. Os que responderam que não vão votar são 15% nos levantamentos de junho e julho e agora 14%. Os indecisos eram 4%, agora são 5%. Vamos aos votos dos evangélicos. Flávio caiu 5 pontos percentuais num eventual segundo turno contra Lula, mas ainda assim continua liderando nesse público. Em junho de 26, Flávio tinha 52% das intenções de voto. Ele foi para 53% em julho, agora está em 48%. Já Lula tinha 31% em junho e julho, agora tem 33%. Os que não vão votar entre os evangélicos eram 12% em junho e 13% nos últimos levantamentos. Os indecisos eram 5%, caíram para 3% e agora são 6%. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. As propagandas eleitorais na televisão começam no final deste mês e as campanhas presidenciais já se preparam depois da divulgação da tabela de representatividade dos partidos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos agora com Elis Barreto falando sobre esse assunto. Elis, como é que ficou essa divisão? Traz mais detalhes para a gente. Boa tarde para você, Tainá. Lembrando que só 4 partidos conseguiram cumprir a cláusula de desempenho e vão ter acesso a essa propaganda eleitoral gratuita. São os partidos dos seguintes candidatos: o presidente Lula, que tenta a reeleição, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-governador Ronaldo Caiado e também Augusto Cury. Bom, a gente levantou então quais seriam as principais estratégias que vão ser utilizadas nessa propaganda eleitoral gratuita, começando pelo presidente Lula, que tenta a reeleição. A estratégia do presidente vai focar nas entregas
desses últimos 4 anos de mandato e também em promessas para um eventual segundo mandato. O principal mote desses últimos 4 anos deve ser a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E a principal promessa para um eventual segundo mandato do presidente Lula deve ser o fim da escala 6x1. A gente lembra que a PEC que propõe o fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados, está parada no Senado Federal e a previsão é que ela seja votada só após o fim das eleições. Então, a campanha do presidente Lula deve apostar no discurso de que o governo trabalhou pela aprovação e é a favor do fim dessa escala. Bom, já a campanha de Flávio Bolsonaro deve focar principalmente em explorar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, buscando mobilizar essa base mais fiel do bolsonarismo. Já na parte do discurso, a campanha de Flávio deve buscar principalmente associar o Partido dos Trabalhadores à corrupção, utilizando 2 principais casos recentes de investigação, Tainá. Primeiro, o senador Jacques Wagner, que está sendo investigado por supostamente receber propinas relacionadas ao Banco Master. Jacques Wagner, que foi líder do governo no Senado Federal, e também as investigações em torno de Lulinha, o filho do presidente Lula, que é investigado ali no âmbito das fraudes do INSS. Bom, Ronaldo Caiado vai por uma estratégia diferente. Ele vai tentar se colocar como uma terceira via e a polos diferentes, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro. E na parte de propostas, Ronaldo Caiado deve explorar principalmente a parte da segurança pública, tentando colocar ali o estado de Goiás como um dos estados mais seguros do país e vender essa política de segurança pública que foi aplicada lá em Goiás, ali para todo o Brasil. Já Augusto Cury deve seguir uma estratégia também de se afastar dos 2 polos, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro, mas vai tentar ainda se vender um pouco como um outsider, tentando explorar principalmente a sua carreira como médico e como psiquiatra. Tainá. Obrigada, querida.